Muito boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto de extensão Segunda Química. Hoje é Eba! dia, muito bem, hoje é dia 25 de março de 2024. Nós vamos para a aula 32 já. Nem acredito. Outro dia a gente começou com a aula 01. Bacana, né? E eu queria lembrar a todos que está chegando a prova da Olimpíada Paraense de Química. Essa prova vai ocorrer no primeiro final de semana do mês de junho, mês 6, antes das férias. Agora, no comecinho de abril, vão começar as inscrições. As inscrições são absolutamente gratuitas e eu vou falar mais para vocês quando as inscrições abrirem. Mas vamos lá, vamos começar agora a aula número 32, que é uma sequência da excelente aula que o professor Paulo terminou agora com vocês. O professor Paulo começou a falar de isomeria, e ele fez a abordagem da isomeria plana, ou isomeria constitucional. Agora a gente vai partir para a isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria. Então vamos lá, vamos ver aqui. A isomeria, deixa eu tirar aqui esse quadro aqui da frente, só um instantinho. A isomeria é um fenômeno em que substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular, ponto, acabou. Isomeria, substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, legal. Se são substâncias diferentes, elas devem ter propriedades também diferentes. Muito bem. A isomeria pode ser do tipo plana ou constitucional, isomeria espacial ou estereoisomeria. Vocês viram a plana, por meio de isomeria de função, de cadeia, posição, metameria e tautomeria. E começaram a ver a isomeria espacial estudando um pouquinho da isomeria conformacional. Agora a gente vai começar uma outra parte da isomeria espacial, que é a isomeria configuracional. Esse assunto é um pouquinho extenso. Com certeza a gente vai ver isomeria geométrica, talvez a gente não consiga concluir a isomeria quiral, mas vai ficar indicação para vocês continuarem os estudos. Então vamos lá, adiante, seguindo aqui, vamos ver. Olha lá, a isomeria espacial ou estereoisomeria, ela pode ser do tipo configuracional e conformacional. Conformacional foi essa que o professor Paulo mostrou agora há pouquinho, que ele mostrou a forma bote e a forma cadeira para o ciclo aquisano e também as formas estrelada e eclipsada. Agora a gente vai mergulhar na isomeria configuracional, que pode ser do tipo geométrica e quiral. Agora tem um detalhe que eu quero te chamar a atenção, que isso tem que ficar claro agora, não pode mais passar. Quando você estiver estudando estereoisomeria ou isomeria espacial, e você começar a tocar no assunto de isomeria configuracional, entenda que vai haver quebra de ligações covalentes. Para poder mudar uma substância em outra, dentro da categoria isomeria configuracional, vai ter que quebrar pelo menos uma ligação. De novo, vai ter quebra de ligação. Mas quando vocês viram agora há pouco a isomeria conformacional, para mudar da configuração cadeira para a configuração bot, as ligações não foram quebradas. As ligações sofreram rotação. Então vamos lá, bora fechar. Isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. Pode ser configuracional quando quebra pelo menos uma ligação. E pode ser isomeria rotacional ou conformacional quando as ligações não são quebradas, são apenas rotacionadas. Obviamente que quebrar uma ligação envolve muito mais energia do que apenas rotacionar uma ligação. Então, a isomeria configuracional requer maior conteúdo de energia. Bacana, beleza, até aqui dá para sobreviver? Show, beleza, Isabelle, valeu, adiante, vamos seguir aqui. Então, olha lá, agora vamos tratar da isomeria espacial ou estereoisomeria, mas primeiro vamos ver alguns conceitos. Isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, é uma forma de isomeria em que, para a gente compreender a diferença entre os isômeros, a gente vai precisar olhar a estrutura tridimensional das moléculas. Vamos precisar agora ter uma perspectiva 3D, tridimensionais. Sabe por quê? Porque os átomos eles estarão ligados na mesma ordem de conexão. A ordem de conexão dos átomos na molécula é a mesma. Se os átomos estão conectados na mesma sequência, a diferença não vai ser essa sequência de átomos, vai ser o arranjo tridimensional da molécula. Bacana, né? Algumas vezes a gente confunde a expressão
estereoisomeria com estereoquímica. E a gente não vai mais confundir isso a partir de hoje, fica ligado. Estereoisomeria é o caso de isomeria 3D, isomeria espacial. Estereoquímica é a parte da química que estuda o arranjo espacial desses átomos e a importância desse arranjo nas transformações químicas. Resumindo, quando você vai categorizar as moléculas com base na estrutura tridimensional, você está falando de estereoisomeria. Mas quando você precisa conhecer o arranjo espacial dos átomos para entender as propriedades e as transformações, você está falando de estereoquímica. Bacana, legal. A estrutura 3D, a estrutura tridimensional de uma substância, ela é muito importante. Ela impacta em várias propriedades, impacta também no comportamento biológico das moléculas. Então, quando a gente ingere alguma substância, seja um alimento, um suplemento, um medicamento, enfim, quando a gente ingere uma substância, se essa substância contiver moléculas que tenham o arranjo espacial específico, isso pode gerar um determinado efeito no organismo, e de efeito assim ou um efeito assado, dependendo da mudança da isomeria tridimensional. Beleza? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Isomeria espacial. Estuda as estruturas tridimensionais dos isômeros. E estereoquímica. Estuda também a estrutura tridimensional, mas não para categorizar a isomeria, e sim para compreender as propriedades das moléculas. Então, vamos lá. O primeiro caso de isomeria espacial do tipo conformacional é conhecida como isomeria geométrica. A isomeria geométrica é um caso de estereoisomeria que pode ocorrer em cadeias abertas com dupla ligação. A cíclica é não cíclica, é a mesma coisa que aberta. Então, se você tiver uma cadeia aberta com dupla ligação, pode ter isomeria geométrica. Mas também pode ser uma cadeia cíclica. Mas se a cadeia for cíclica agora, as ligações não são duplas, são simples. Recapitulando, quando é que tem um caso de isomeria geométrica? Ou cadeia aberta com dupla ligação, ou cadeia cíclica com ligações simples. Detalhe, isto não é suficiente. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Vamos ver. No caso, a gente tem aqui o primeiro carbono, que tem o ligante vermelhinho R1, e tem o segundo ligante R2. Detalhe, R1 e R2 obrigatoriamente têm que ser diferentes entre si. Eles têm que ser diferentes. O R3 e o R4 também têm que ser diferentes entre si. Então, se você tiver uma cadeia aberta, com ligação dupla, e os dois ligantes do primeiro carbono são diferentes entre si, e os outros dois ligantes do segundo carbono também são diferentes entre si, nós teremos isomeria geométrica. Pode ser também na cadeia cíclica, desde que os ligantes sejam também diferentes. Então, Professor, vamos ver aqui. Pois não. Que no caso, essa cadeia cíclica é a cadeia fechada. Uhum. Exatamente, Noemi, cadeia fechada. Que no caso não vai ter a dupla ligação, né? Eles não vão ser ramificados. Ele tem que ter ramificação, tá? Porque tem que ter uma ramificação que eu vou chamar de R1 e R2. E esse R1 tem que ser diferente do R2. Então, tem que ter ramificação na cadeia. Mas só que a cadeia, a parte cíclica da cadeia, tem que ter ligações simples. Porque se tivesse ligação dupla ou ligação tripla, não teríamos dois ligantes aqui do lado de fora. Olha lá, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, esse carbono aqui da parte que eu estou botando o laserzinho, ele é um carbono da cadeia cíclica, ele tem 2 ligações dentro da cadeia cíclica. Uma ligação na vertical, outra na horizontal. E ainda faltam 2 ligações, aí tem 2 ligações para fora. O R3 está para frente do plano e o R4 está para trás do plano. Então, se a cadeia fechada tivesse carbono com ligação dupla ou tripla, não haveria 2 carbonos do lado de fora. Então, só pode ser ligações simples. Bacana? Fechou? Bacana. Geral, né?
Beleza. Será que dá para encarar agora uma parada? Olha lá o cérebro fazendo supino. Sei lá quantos milhões de quilos tem aqui. Não sei quanto é a massa aqui. Mas é para a gente deixar o cérebro cada vez mais forte. Vamos lá, valendo. Caraca, olha essa questão. A figura representa dois isômeros do poliisopreno. Tem o isômero A e tem o isômero B, constituinte da borracha natural. O isômero A apresenta grande elasticidade, enquanto o isômero B forma uma massa dura e inflexível. Gente, para tudo, não continua, só me olha, fica ligado no que eu vou te perguntar aí rapidão. Ele está falando que são isômeros A e B, mas o isômero A é muito elástico, o isômero B não é. Sabe por quê? Porque se são isômeros, são substâncias diferentes. Caraca, não esqueço mais. E substâncias diferentes têm que ter propriedades também diferentes. Fechou isso? Isômeros sempre têm propriedades diferentes, porque são substâncias diferentes. Agora, vamos analisar aqui uma característica. No isômero A, olha o que está acontecendo aqui. A gente tem uma ligação dupla e a gente tem aqui um carbono que está voltado para baixo. Isso aqui é um metil, um CH3. E a gente tem aqui uma sequência de carbonos voltada para cima. Aqui do ladinho tem uma sequência de carbonos para cima, que também oscila, e ninguém falou nada. Mas se aproximando da letra I, da palavra isômero, A, tem um átomo de hidrogênio. Não precisa escrever o hidrogênio aí, mas você sabe que tem, porque o carbono sempre faz 4 ligações. Então, olhem só. Se aqui a gente tem um metil e vários carbonos, aqui para baixo, um hidrogênio e para cima vários carbonos, o ligante de baixo é diferente do ligante de cima, para o lado esquerdo. Para o lado direito, o ligante de baixo, que é o hidrogênio, também é diferente do ligante de cima. E quando a gente tem esses 4 ligantes diferentes, nós temos um caso de isomeria. Só que tem um detalhe, aqui é isomeria geométrica. Agora, olha para o isômero B. Olha como a cadeia ficou mais na sequência. Sabe por quê? É porque o grupo pequenininho, o grupo metil, ficou voltado para cima. E o grupo com vários átomos de carbono ficou voltado para baixo. Então, nós temos aqui isômeros diferentes, beleza? A sequência de átomos é a mesma. Olha, ligação dupla na mesma posição, as ramificações nas mesmas posições, só que muda o arranjo tridimensional, a disposição tridimensional. Então, isso é um caso de isomeria espacial. Aí ele perguntou para a gente, as moléculas A e B constituem exemplo de isômeros? Caramba, tem que ser isomeria espacial, porque a gente está vendo que tem disposição espacial diferente. Então, não pode ser função, nem cadeia. No caso, a alternativa certa seria a letra A, A de amor. Letra A de amor, A de aprovação, muito bem. Por que letra A? Porque nós temos uma disposição geométrica diferente. Então, nós temos um caso de isomeria geométrica. Fechou? Dá para sobreviver com isso? Tranquilaço? Dá. É óbvio que a gente está estudando isomeria geométrica, então fica muito direta a resposta a 6 isômeros geométricos, claro, óbvio. Mas no dia de uma prova, ou da escola, ou do Enem, ou das Olimpíadas, ou qualquer prova, você não teria essa conexão. Então, você iria interpretar pela disposição espacial. Avançando um pouquinho. Agora há pouco, vocês viram na aula que era possível mudar a conformação estrela para conformação eclipse, pela simples rotação da ligação. Mas só era possível rotacionar porque eu estava falando de ligações simples. Quando eu tenho ligação dupla ou cadeia cíclica, não dá para rotacionar. Pensa comigo. Não sei se você está conseguindo me ver. Eu vou botar a minha mãozinha esquerda aqui perto da câmera. Vou botar a mão direita com um dedinho apontando. Então, eu posso girar a minha mão direita porque ela está conectada por um único dedo. Agora, se eu fizer a conexão com 2 dedos, a rotação fica impedida. Agora, eu não posso mais girar. É como se eu tivesse 2 parafusos fixando uma peça na parede. Se eu tiver só um parafuso, eu posso rotacionar. Com 2 parafusos, a rotação é impedida. Esse é o mesmo raciocínio para as ligações duplas e para as cadeias cíclicas. Só que tem um detalhe. Eu não posso rotacionar a ligação dupla.
não posso rotacionar a cadeia cíclica. Mas eu preciso entender que se eu olhar para a estrutura que tem metil para baixo, e olhar para outra estrutura do lado direito que tem metil para cima e metil para baixo, eu preciso entender que a estrutura da esquerda é diferente da estrutura da direita. Elas são arranjos espaciais diferentes. Professor, eu até entendo que são arranjos espaciais diferentes. Eu estou vendo, 2 hidrogênios para cima, e aqui do lado direito, um hidrogênio para baixo, outro para cima. Eu estou vendo isso. Mas eu não entendi, professor, como é que eu fiz essa modificação de posição, já que tem uma ligação dupla. Bora lembrar, a gente tem a ligação dupla. A gente não consegue rotacionar. Mas se eu quebrar uma ligação dupla, a ligação pi da dupla, mantém uma ligação simples, aí eu posso rotacionar, depois eu reconstituo a ligação dupla. Então, para eu sair de um isômero que tem rotação impedida, rotação restrita devido dupla ligação ou devido cadeia cíclica, eu preciso quebrar uma ligação, rotacionar e depois refazer a ligação. Nesse caso, eu tenho uma isomeria que mudou a configuração. Por isso que eu falei no slide inicial, deixa eu voltar lá no slide anterior. Eu comentei para vocês que quando tiver aqui um caso de isomeria configuracional, que pode ser geométrico ou quiral, a gente vai ter quebra de ligações. Está fazendo sentido isso agora? Sim, professor. Bacana, né? Legal. Vamos voltar aqui. Então, eu preciso entender que esses arranjos são diferentes e que para ocorrer essa diferença vai quebrar uma ligação e depois vai regenerar a ligação. Vamos avançar aqui. A gente já viu que tem isomeria geométrica quando tem ligação dupla na cadeia aberta ou ligação simples na cadeia fechada. A gente já viu que às vezes pode ter um átomo para cima, outro átomo para baixo, os 2 átomos para cima. Então, eu preciso gerar uma forma de dar nomenclatura dessas substâncias. A gente vai usar prefixos na nomenclatura que nós chamamos de estereodescritores. Estereodescritores são aquelas estruturas que descrevem a geometria 3D. Estéreo quer dizer 3D, quer dizer sólido. Então, estereodescritores definem a disposição espacial. A gente pode usar o prefixo cis e trans, ou pode usar o prefixo e e z. Bora já entender. Quando é que a gente vai usar cis e trans? Quando os gigantes mais equivalentes estiverem no mesmo plano. Trans, quando os gigantes mais equivalentes estiverem em planos opostos. Então, vamos lá. Cis, mesmo lado. Trans, lados opostos. A gente pode usar também os estereodescritores E e Z. E aí, o que significa isso? A letra Z, nós vamos usar para ligantes de maior prioridade do mesmo lado. E a letra E, maior prioridade em lados opostos. E tem um asterisco bem aqui, ó. Esse asterisco é para explicar a escala CIP de prioridade. A ideia é que quem tiver a maior prioridade serão os átomos de maior número atômico. É mais ou menos como a fila lá da casa lotérica, a fila do supermercado, a fila não sei de onde. Se chegar uma pessoa com 60 anos de idade ou mais, esta pessoa tem prioridade. Mas se tiver 2 idosos, um com 65 anos, outro com 85 anos, o idoso de 85 anos, como tem uma idade maior, tem uma prioridade também maior. Fechou? Vamos pensar assim. Quais são os ligantes de maior prioridade? Aqueles que tiverem o maior número atômico. Se tiver um caso de isótopos, aí vale a maior massa. Mas isso é muito raro de acontecer. A gente vai focar primeiro em maior número atômico. Por que essa escala ficou conhecida como CIP? É a inicial dos sobrenomes dos cientistas que organizaram essa escala. Ken, Eingold e Prelog. Aí ficou CIP, escala CIP. Apenas por isso. Isso já faz mais de 50 anos, quase 60 anos. Foi em 1966. Então, vamos lá. Mais parecidos, mais equivalentes do mesmo lado, cis. Mais equivalentes em lados opostos, trans.
Maior prioridade do mesmo lado, Z. Maior prioridade em lados opostos, E. A letra Z e a letra E, elas são as primeiras letras de palavras alemãs que significam a palavra, não sei nem falar alemão, mas a palavra que começa com a letra Z quer dizer próximo. A palavra que começa com a letra E quer dizer oposto. Por isso que a gente usou Z e E, já que os cientistas eram alemães. Então, eles usaram o idioma deles. Bora ver um exemplo aqui, bora ver se vai dar certo esse negócio. Olha só. Observe que o propeno, prop, 3 carbonos, não apresenta isomeria geométrica, não apresenta isomeria geométrica, porque os gigantes do carbono não são iguais. Bora ver. Aqui está o carbono número 1 e carbono número 2. E tem também o carbono número 3. Mas como a ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2, eu vou olhar para os carbonos 1 e 2. Quais são os ligantes do carbono número 2? Tem um hidrogênio ligado ao carbono 2. E tem um metil também ligado ao carbono 2. Bacana, legal. Então, hidrogênio é diferente de metil? Tá de boa. Agora, quais são os ligantes, os átomos ligados ao carbono número 1? Hidrogênio e hidrogênio. Como hidrogênio é igual a hidrogênio, como os ligantes são iguais, aqui não tem isomeria geométrica. Então, o propeno, apesar de ter ligação dupla, não apresenta isomeria geométrica. Professor, mas o senhor falou que para ter isomeria geométrica tinha que ter ligação dupla. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Para você ingressar numa universidade, você tem que fazer, em geral, a prova do Enem. Mas você se inscrever no Enem é necessário, mas não é suficiente. Você faz a sua inscrição do Enem, mas isso não garante nada. Você vai ter que fazer a prova, tirar uma boa nota, a redação, essas coisas. Então, fazer a inscrição é necessário, mas não é suficiente. Ter a ligação dupla é necessário, mas não é suficiente. Para ter isomeria geométrica, tem que ter ligantes diferentes em ambos os carbonos da ligação dupla. Agora, olha só esse outro caso. Já o but-2-eno pode apresentar 2 isômeros geométricos, pois os ligantes dos carbonos 2 e 3 são diferentes entre si. Bora ver. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O que me interessa são os carbonos da dupla ligação. Vamos lá. Carbono número 2 e carbono número 3. Eles têm uma dupla ligação. Você vai passar uma linha imaginária ao longo da dupla ligação. Fica ligado? Linha imaginária ao longo da dupla ligação. Aí você tem um hidrogênio para cima, que é diferente do metil que está para baixo. Aí você tem no carbono 3 um hidrogênio para cima e um metil para baixo. Aí você vai pensar assim, como os ligantes mais semelhantes estão do mesmo lado, nós vamos usar o prefixo latino cis, que significa próximo. Mesmo lado, cis. Então, o nome dessa molécula ficou cis-but-2-eno. Aqui ao lado, deixa eu baixar aqui minha projeção para não ficar na frente. Olha lá, aqui do lado direito, a gente tem a mesma molécula, só que com arranjo espacial diferente. Então, se mudou o arranjo, já é outra substância. Não é mais a mesma molécula, não. Olha lá, hidrogênio para baixo, metil para cima. Aí no carbono 3, hidrogênio para cima, metil para baixo. Os ligantes mais semelhantes estão na transversal. Os ligantes mais semelhantes estão na transversal. Então, você vai chamar essa molécula de trans-but-2-eno. Antes de avançar, sinalizem para mim se ficou tranquilo esse entendimento de cis e trans, por favor. Sim, professor. Pode avançar. Né, Isabelle, Noemi, show de bola. Agora, Will, bacana, show. Agora, olha só esse caso aqui. É a mesma molécula que está aqui em cima, tá? Que eu projetei aqui embaixo. A mesma molécula. Pode olhar. CH3, C dupla, CH3. Mesma coisa. Só que agora eu não vou olhar mais os ligantes mais semelhantes. Eu vou olhar os ligantes de maior prioridade, tá bom? É a mesma substância, só que eu vou usar agora os estereodescritores Z e E. Bora ver. Hidrogênio tem número atômico 1. Hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Número atômico 1. O carbono tem número atômico 6.
Carbono tem número atômico 6. Então, escute como eu vou perguntar. Escute para você não esquecer. Quem é que tem maior prioridade? Hidrogênio ou qualquer outro átomo? Quem é que tem maior prioridade? Hidrogênio ou qualquer outro átomo? O hidrogênio. Não, qualquer outro átomo. Porque o hidrogênio tem número atômico 1. Então, qualquer outro átomo tem número atômico maior do que 1. Bacana? Então, quem tem maior prioridade? Hidrogênio ou qualquer outro átomo? Qualquer outro átomo tem mais prioridade que o hidrogênio. Beleza? Então, olha lá. No caso aqui, o metil tem maior prioridade que o hidrogênio. Tá aqui, olha, tem uma setinha azul indicando maior prioridade. Bora para o carbono 3 do lado direito. Quem que tem maior prioridade? Hidrogênio ou qualquer outro átomo? Qualquer outro átomo. Então, agora, os gigantes de maior prioridade estão do mesmo lado. Configuração Z. Muito bem. Mas aqui mais à direita. Quem que tem maior prioridade, galera? Hidrogênio ou qualquer outro átomo? Qualquer outro átomo. Quem que tem maior prioridade? Hidrogênio ou qualquer outro átomo? Qualquer outro átomo. Então, os gigantes de maior prioridade estão em lados opostos. Configuração E. Então, quando você for usar semelhança, você usa cis e trans. Quando for usar prioridade, você usa Z e E. Beleza? Dá para sobreviver? Sim, professor. Bora ver se isso faz sentido agora aqui, voltando para aquele slide da nomenclatura. Olha só. Estereodescritores cis e trans. Quando é que a gente usa cis e trans? Os mais equivalentes. Estereodescritores E e Z. Quando é que usa? Maior prioridade. Mais semelhantes do mesmo lado, cis. Mais semelhantes em lados opostos, trans. Maior prioridade do mesmo lado, Z. Maior prioridade em lados opostos, E. Beleza? Show! Bora avançar aqui um pouquinho. Agora, valeu, Esté. Agora tem o esqueminha da mão para a gente não errar, tá? Esqueminha da mão. Você vai colocar as suas duas mãos como está aqui na imagem. Você vai aproximar a mão direita com 2 dedinhos da mão esquerda. Aí você vai fazer isso aqui. Você vai aproximar os 2 dedinhos, tá? Aí, se você observar que tem polegar para cima, polegar para baixo, você vai dizer que é configuração cis. Você vira uma das mãos, não é para virar as duas, tá? Você vira uma das mãos. Aí vai ficar um polegar para cima, o outro para baixo. Isso aqui é configuração trans. E também serve para Z e E. Faz de conta que o polegar tem maior prioridade. Maior prioridade no mesmo lado, configuração Z. Maior prioridade em lados opostos, configuração E. Então, vou perguntar. Esse negócio de cis e trans, E e Z, tá na mão? Literalmente na mão? Tá na mão. Beleza, galera? Então, a gente não vai mais errar, tá? Cis e trans, E e Z. Fechou, valeu. Tô só vendo as mãozinhas ali. Agora, tem um detalhe. Tem algumas características aqui que a gente precisa aprofundar na questão de nomenclatura, tá? Mas eu não vou mergulhar muito, porque são casos um pouco mais complexos, então vou fazer uma breve recomendação para vocês, tá? Deixa eu fazer aqui uma breve recomendação. Eu vou abrir aqui uma página. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho a página que eu abri. Não foi essa, foi aqui. Pronto. Esse aqui é o meu canal, tá? Meu canal no YouTube tem algumas aulas que podem ajudar vocês. Tem aulas de nível superior, aulas de química orgânica de nível superior, e tem aulas de química orgânica de nível médio também. Eu vou entrar nessa aqui de química orgânica do nível médio. Aí você vem aqui numa sequência, abrir essa propaganda horrorosa aí. Na verdade, eu queria só mostrar, deixa eu voltar aqui, queria só mostrar a playlist, eu acabei clicando errado. Vamos lá, aqui ver a playlist completa. Agora, olha só. Opa, entrei na playlist errada de novo. Sim, você já viu algumas aulas, né? Legal. Ver playlist completa, química orgânica. Aqui. Tem 2 aulas aqui que eu gostaria muito que vocês assistissem. É a isomeria geométrica
E essa aqui, para quem quer mergulhar na nomenclatura, aqui está muito técnico, está muito detalhado, são quase 17 minutos de aula só de nomenclatura. Então, eu recomendo que vocês procurem essas duas aulas, isomeria geométrica e nomenclatura de isômeros geométricos, tá? Essas duas aulas estão muito completas, eu gostaria muito que vocês assistissem, tá bom? Beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa. Posso mandar o link, sim. Vou botar aqui logo da... Deixa eu ver aqui, compartilhar, tirar aqui da frente, compartilhar. Logo da nomenclatura. Vou abrir, vou mandar... Caramba, tem tanta mensagem aqui. Copiei lá, não veio. Peraí, deixa eu voltar lá. Copiar. Botei aqui, agora acho que vai. Vou botar esse bonitão. Pronto. Esse link aqui dessa aula, recomendo que vocês assistam, mas essa aqui demais da conta, tá? É a da nomenclatura. Depois vocês podem explorar um pouquinho mais lá no canal. Fechou? Aí agora, vou te mostrar um detalhe aqui bem curioso, que você tem que sacar também. É a questão da estabilidade. Por que a gente precisa entender que existe a estabilidade maior ou menor de determinadas moléculas? Isso pode ser perguntado até em Olimpíada. Eu peguei aqui como referência o But2Eno. A gente viu lá no início que ele tem a configuração cis e trans. Então, olha só, quando a gente fala em cis, a gente tem os gigantes mais semelhantes do mesmo lado. Só que a gente tem dois grupos um pouquinho volumosos, que é o metil e também o metil. E se eles estiverem do mesmo lado, eles ficam muito próximos, isso gera uma repulsão entre eles. Quando a gente vai para a configuração trans, a gente tem um grupo metilo apontado para cima e um grupo metilo apontado para baixo. E até mesmo a distribuição dos elétrons, ela permite que haja um distanciamento bem maior, gerando maior estabilidade. Então, vamos ler aqui, me acompanhe aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui só o laser. Olha lá. O isômero cis tem tensão estérica, porque os grupos estão próximos e se repelem. O isômero trans não tem essa tensão, porque o metil para cima e o metil para baixo deixa a distribuição de elétrons mais uniforme, ficando os elétrons e os átomos mais distantes, não havendo a repulsão entre eles. Então, isso é muito significativo para a gente. Isso pode ser perguntado em prova. Se alguém perguntar o isômero trans, como ele tem os grupos mais distantes, ele tem a maior estabilidade. Olha só que curioso aqui. A gente tem uma molécula chamada de ácido maleico. E se você observar, tem uma ligação dupla e tem os dois hidrogênios para o mesmo lado. Portanto, é configuração cis. Aqui embaixo tem o ácido fumárico, que é isômero do ácido maleico, mas também tem a ligação dupla, só que tem um hidrogênio para cada lado. Então, agora no ácido fumárico, nós temos a configuração trans. O ácido maleico, ele tem as carboxilas viradas para o mesmo lado. O ácido fumárico tem as carboxilas em lados opostos. Com isso, como os oxigênios e os hidrogênios estão mais próximos, a gente consegue promover a desidratação dessa molécula numa temperatura de 140 graus Celsius, para o ácido maleico. Para o ácido fumárico, como ele tem configuração trans, e os grupos que têm oxigênio e hidrogênio estão mais distantes, a gente não consegue desidratar com 140 graus Celsius. A gente precisa de uma temperatura que é quase o dobro, cerca de 275 graus Celsius. Isso vai levar a uma deformação da estrutura geométrica da molécula, promovendo a desidratação. Mesmo assim, ainda é uma desidratação lenta. Isso aqui é só para deixar extremamente claro que isômeros geométricos, ou melhor, quaisquer isômeros, são substâncias diferentes. Portanto, tem que ter propriedades também
diferentes. Fechou? Belezinha isso? Será que dá para encarar mais um exercício? Bora ver. Vamos lá. Quer fazer exercício toda aula? É comigo mesmo. Vamos ver. Olha só. Caraca, uma questão do Enem, velho. Bora ver se a gente segura essa parada. Em algumas regiões brasileiras é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. É como se ele fosse muito fedorentinho mesmo. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua cadeia. Caraca, eu não posso esquecer que quando ele falar em cis e trans, ou EIZ, é isomeria geométrica. Aí você vai procurar cadeia aberta com dupla ou cadeia cíclica também com simples. Aqui, todas as alternativas têm ligação dupla, então vamos ficar ligados. Se ele falou que é isomeria trans, você vai procurar os ligantes mais semelhantes em lados opostos. Ligantes mais semelhantes em lados opostos. Bora ver. Na letra A. Caraca, na letra A não tem isomeria nem cis nem trans, porque hidrogênio é igual a hidrogênio. Na letra B, caramba, metil diferente de hidrogênio, hidrogênio diferente desse monte de átomos, então a letra B tem isomeria geométrica. A letra C, hidrogênio, também tem isomeria geométrica. Só que tem um detalhe, gente, fiquem ligados aí. É que hidrogênio é semelhante a hidrogênio. E os dois estão do mesmo lado. Isso aqui é configuração cis. E ele pediu aqui configuração trans. Então não pode ser letra A nem letra C. Bora ver a letra D. Caraca, a letra D também não tem isomeria geométrica. Mas, professor, por quê? Porque hidrogênio é igual a hidrogênio. Bacana. Show. O Will já mandou a resposta aí. Valeu, Will. Olha lá. Hidrogênio diferente de carbono, hidrogênio diferente de chumbo. Tudo bem. Aqui a letra E tem isomeria geométrica, mas como os gigantes mais semelhantes estão do mesmo lado, é configuração cis. Cara, o único que tem configuração trans é a letra B. Além disso, ele falou que tem um grupo tiol. Você precisa lembrar que o álcool tem uma hidroxila, OH. Quando apareceu o nome tiol, é uma espécie de primo do álcool. Só que no lugar de hidroxila vai ser o enxofre, então vai ser SH e não OH. Esse aqui é um caso especial, tá? É uma espécie de primo do álcool, a gente chama de tiol. Porém, se você não lembrar, se eu nunca tiver ouvido falar no que é tiol, pelo simples fato de sacar o que é isomeria com configuração trans, você marcaria a alternativa correta, que é a letra B. Cara, questão do Enem. Fiquem ligados. Não interessa se você está na primeira série, na segunda série, na terceira série. Não interessa se já acabou o conteúdo da segunda química. Você já está destruindo questão do Enem. Cara, isso é muito top. É padrão house preto com Coca-Cola gelada. Então, vamos avançar nessa parada aqui. Olha só. Agora a gente vai partir para outro tipo de isomeria, tá? É a isomeria também configuracional, só do tipo quiral ou isomeria ótica. Isomeria quiral ou isomeria ótica. Mas por que o nome quiral? Bora só entender. A palavra quiralidade vem de uma expressão em grego, é mais ou menos sherry, ou sherry, não sei nem falar em grego, mas é assim que se escreve e significa mão, tá? Significa mão. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, que quando um objeto ou também uma molécula não se superpõe à sua imagem, produzida no espelho, é como se fossem as mãos. Porque as mãos, se você olhar direitinho, as suas mãos não são iguais. Elas são assimétricas. Enquanto a gente tem um polegar apontando, o polegar da mão direita, se você botar a mão espalmada de frente para o espelho, você vai ver o polegar da mão direita apontando para o lado esquerdo e o polegar da mão esquerda apontando para o lado direito. E se você botar as duas mãos uma sobre a outra, você vê que as suas mãos não são iguais, elas são assimétricas, assim como seus pés. Os nossos pés também são assimétricos. Se você pegar o tênis do pé direito e tentar calçar no pé esquerdo, você vai ver que não dá certo. Alguém vai brigar contigo, tua mãe, teu pai, teu tio, tua avó, vai te dar só um tapefão assim para tu aprender a calçar teu tênis. Então fica ligado.
os pés, as mãos, as orelhas, vários objetos, várias moléculas, são assimétricos, porque uma imagem não se superpõe à outra. Vamos lá, bora avançar um pouquinho. Então, a ocorrência de quiralidade, que quiral vem do grego mão, a ocorrência de quiralidade molecular pode ser observada quando as substâncias têm a capacidade de desviar a luz ou para a direita ou para a esquerda. Bom, se a palavra quiral quer dizer mão, que não se superpõe, que são assimétricas, isso justifica o nome de isomeria quiral. Mas por que a gente também chama essa isomeria de isomeria ótica? É porque as moléculas que têm a quiralidade molecular podem desviar a luz ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Como tem luz, a gente vai chamar de isomeria ótica. Tem muitas vezes que esse caso de assimetria molecular ele é atribuído à presença de um ou mais átomos do elemento carbono que são assimetricamente substituídos. O que é que isso quer dizer? É que quando você encontrar na molécula pelo menos um carbono pelo menos, que tem 4 ligantes diferentes, o carbono faz 4 ligações, e as 4 ligações são para átomos diferentes entre si, a gente vai dizer que esse carbono é assimetricamente substituído. Ou nós vamos chamar de carbono assimétrico, ou carbono estereogênico, ou centro quiral, ou estereocentro presente na molécula. Então, assim, trocando em miúdos para falar rápido, para ter isomeria ótica ou isomeria quiral, você vai procurar um carbono assimétrico. Detalhe que eu quero te chamar a atenção. Essa propriedade aqui de quiralidade, ela é uma propriedade molecular. Atenção! Quiralidade é uma propriedade molecular, não é propriedade do átomo, é propriedade da molécula. Olha lá. Como quiralidade é uma propriedade molecular e não atômica, recomenda-se não utilizar o termo carbono quiral. Eu sei que é meio automático, a gente vai ver até nas provas, nas aulas, os professores vão falar, o cara da prova vai escrever carbono quiral, mas entenda, isso aqui é uma espécie de linguagem coloquial. A propriedade quiralidade é da molécula, não do átomo. Então é melhor você chamar de carbono assimétrico e não carbono quiral. Entenderam isso? Sim. Beleza. A gente vai acabar falando no dia a dia, valeu, Noemi, valeu, Esté, mas eu queria que vocês evitassem falar carbono quiral, tá? Prefiram falar carbono assimétrico. Olha só esse caso. Cara, botar para cá, rapidinho. Aqui, olha, a gente tem uma molécula que tem 3 átomos de carbono, tá? Aqui embaixo tem uma carboxila, caracterizando o ácido carboxílico. Para cima tem um carbono. E para frente, os 2 átomos ligados ao carbono número 2. Molécula de que mesmo, prof? Essa molécula aqui é a molécula do ácido propanoico, tá? Esse aqui é do ácido propanoico, um ácido carboxílico com 3 átomos de carbono. Aí, essa molécula aqui, ela tem 2 hidrogênios ligados para frente. E se você olhar direitinho, o hidrogênio do lado esquerdo é igual ao hidrogênio do lado direito. Portanto, se você pudesse cortar essa molécula ao meio, o ligante do lado esquerdo é o mesmo ligante do lado direito. Portanto, você tem uma simetria na molécula. Isso vai dizer que você tem um plano simétrico. Se você tem um plano de simetria, beleza. Se você tem um plano de simetria, você vai dizer que a molécula é aquiral. Aquiral quer dizer não é quiral, tá bom? Se a molécula é simétrica, ela é aquiral. Agora, vamos para o caso do ácido lático, que é bastante parecido com o ácido propanoico. Olha só, o ácido lático também tem 3 átomos de carbono. Para o lado esquerdo tem um hidrogênio, só que para o lado direito tem um OH, uma hidroxila. Então, se eu pudesse cortar essa molécula ao meio, passando um plano aqui, eu ia perceber que é um plano não simétrico. Essa molécula ela é assimétrica. Por quê? O lado esquerdo tem hidrogênio, que é diferente do lado direito, que tem uma hidroxila. Portanto, se nós temos um plano assimétrico, a molécula é quiral. Olha lá como é. Quando você tiver um plano de simetria,
a molécula é aquiral. Quando você tiver um plano de assimetria, não simétrico, assimetria, a molécula é quiral. Você viu que a letra A mudou de posição? Olha lá. Simétrico não tem a letra A aqui na frente. Aquiral tem a letra A. Agora aqui poderia estar escrito assimétrico, tá? É a mesma coisa que não simétrico. Se aqui tivesse escrito assimétrico, teria a letra A aqui na frente, de assimétrico. E aqui não tem a letra A, ficou quiral. Só para não esquecer. Quando a molécula for simétrica, ela é aquiral e não tem isomeria ótica. Mas quando a molécula for assimétrica, ela é uma molécula quiral e tem isomeria ótica. Fechou? Beleza, né? Bora avançar aqui um pouquinho. Botar para cá para o ladinho, vamos ver. Rapidola, olha só. Aqui, pronto. Agora vamos procurar o estereocentro no carbono. O que é o estereocentro no carbono? Tá? Se você colocar a sua mão direita na frente do espelho, ou a mão esquerda, o que você vai ver é a outra mão. Então, aqui, olha, nessa imagem, a gente tem aqui a mão esquerda e aqui projetada no espelho a imagem especular da mão esquerda, que parece com a mão direita. Só que eu preciso lembrar que a mão direita e a mão esquerda, elas são assimétricas. Portanto, a mão esquerda e a sua imagem no espelho também são assimétricas. Então, a mão é assimétrica em relação à imagem, tá? Quando a molécula tem pelo menos um carbono quiral ou carbono assimétrico, aí nós temos uma molécula assimétrica. Assim como os objetos, a imagem no espelho vai ser diferente também. Então, olha lá. Bora ver se a gente tem um carbono assimétrico mesmo aqui. Aqui tem um carbono que está ligado para cima para uma carboxila, COOH. Está ligado para o lado esquerdo para um CH3. Está ligado para frente uma hidroxila. Lembra que a cunha cheia para frente, a cunha tracejada para trás. E para trás tem o hidrogênio. Se isso aqui fosse um espelho plano, a imagem projetada no espelho plano não seria igual à molécula, seria oposta à molécula. É igual à mão esquerda na frente do espelho que vai projetar a mão direita. Então, nesse caso, a molécula que está do lado esquerdo, ela é oposta à molécula que está do lado direito. Isso é um caso de oposição ou de imagem revertida, tá? Oposição ou imagem revertida. Professor, até agora eu não entendi o que é isomeria ótica ou isomeria quiral. É quando você encontrar uma molécula assimétrica. É aquela que tem pelo menos um carbono assimétrico. Bora continuar aqui que vai ficar mais claro. Pode ser também cadeia cíclica, que eu não vou mergulhar muito. A cadeia cíclica é menos comum de acontecer, mas ela existe. Eu quero sugerir que vocês leiam isso aqui um pouquinho depois, tá? Tem outros casos também. Eu vou avançar, cadeia alênica, tem também as cadeias bifeníricas, mas o foco mesmo para a prova da Olimpíada, para o ensino médio, é procurar o carbono assimétrico, tá bom? Então, apareceu o carbono assimétrico, tem isomeria ótica ou isomeria quiral. Bora ver se dá para encarar. Olha só. Os ácidos cítrico, estrutura número 1, e ascórbico, estrutura número 2, encontrados no limão, são nutrientes que podem proporcionar benefícios importantes ao organismo, como a estimulação do sistema imunológico. Tá aí, né? Tomar frutas cítricas, a gente vai ingerir ácido ascórbico, ácido cítrico, é importante para a nossa imunidade. Em relação aos ácidos cítrico, estrutura 1, e ascórbico, estrutura 2, observa-se isomeria ótica. Caraca, não é para falar nada, é só para dizer onde é que tem isomeria ótica. É só para falar isso, tá? É só para indicar onde tem isomeria ótica. Vamos ver. Para ter isomeria ótica tem que ter carbono assimétrico, galera. Carbono assimétrico. É o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Bora ver esse carbono abertão aqui na estrutura 1. Tem uma carboxila para cima. Para o lado esquerdo tem uma hidroxila. Bacana. Carboxila é diferente de hidroxila. Para baixo tem um CH2 e uma carboxila. Para o lado direito também tem um CH2 e uma carboxila. Então, esse carbono, que eu estou colocando o laser aqui em cima, que é da estrutura 1,
esse carbono não é assimétrico. Tá claro? Esse carbono não é assimétrico. Por quê? Porque ele é um carbono com 2 ligantes iguais. CH2COOH é igual a CH2COOH. Fechou? Agora, bora para a estrutura número 2, que é o ácido ascórbico. Olha só esse carbono que eu estou colocando laser aqui. Bora ver o que está ligado aí. Tem um hidrogênio coladinho aqui, tá? Aí a gente vem aqui no ciclo, para baixo tem um oxigênio, para cima tem um carbono com dupla hidroxila, e para o lado direito tem um CH, OH, CH2OH. Caraca, velho! Esse carbono que eu estou colocando laser em cima, ele tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes entre si. Vou fazer de novo. Hidrogênio é diferente de oxigênio, que é diferente do carbono, que é diferente desse monte de átomos aqui. Então, esse carbono, ele é um carbono assimétrico. Portanto, nós temos um caso de isomeria ótica apenas na estrutura 2, que é o ácido ascórbico. Estrutura 2 é o ácido ascórbico. Aí alguém poderia pensar assim, mas professor, eu estou vendo que esse carbono, acertou, né, no M-Show? Professor, estou vendo que esse carbono tem um carbono aqui para cima e tem um carbono para o lado direito. Eu sei, mas se você for olhar não apenas o átomo, olhar tudo que está ligado para o lado direito é diferente de tudo que está ligado para cá para cima. Como os grupos são diferentes entre si, esse carbono que está marcado com laser é um carbono assimétrico. E a molécula é quiral. E nós temos um caso de isomeria ótica ou isomeria quiral. Ficou claro até aqui, galera? Sim, professor. Bacana. Passa 3 minutos para terminar a aula, mas tudo bem. Pois é, eu vou passar um pouquinho hoje, tá? Só porque demorou muito para começar, vou passar só uns pouquinhos, só alguns minutinhos, não vai demorar muito, não. É só para fechar uma linha de raciocínio para a gente entender a nomenclatura. Prometo que não demora. Olha lá. A diferença elementar entre os isômeros óticos está na capacidade de desviar a luz. Ou a gente desvia a luz para a direita ou desvia a luz para a esquerda. Então, a gente vai fazer assim, olha. Está aqui a molécula do ácido lático. Aí aqui, essa linha tracejada é como se fosse um espelho plano. E a imagem projetada, ela tem que ser oposta à molécula. Então, se eu tenho hidrogênio para trás, hidroxila para frente, hidrogênio para trás, hidroxila para frente, eu percebo que eles estão opostos, como se fossem as mãos. Ó, o polegar vai sobrepor o polegar aqui, o dedo mínimo também. Mas se eu for superpor as mãos, eu vejo a diferença dos polegares. A mesma coisa vai acontecer com essa molécula. Só que se a molécula do lado esquerdo, se ela desviar a luz para a direita, a molécula do outro lado vai desviar a luz para a esquerda. Essa é a característica delas, tá? São moléculas diferentes, que uma desvia a luz para a direita, outra desvia a luz para a esquerda. Eu só quero entender o que é esse negócio de desvio da luz. Só isso, e vocês vão terminar esse assunto em casa, tá? Prometo, já vai acabar. Quando a luz ela é de uma fonte natural, ou mesmo de uma lâmpada comum, lâmpada de LED, a luz ela vibra em várias direções. E cada direção de vibração é representada por uma seta aqui dentro do círculo. Então, a gente diz que a luz natural tem vários planos de vibração. Quando a gente passa essa luz natural por um polarizador, a luz passa a vibrar em uma única direção. E aí ela é representada por uma única setinha. E a gente diz que essa luz, como ela vibra em um único plano, ela é uma luz planopolarizada. Ela vibra em uma única direção. Agora, mesmo a luz vibrando em uma única direção, ela tem 2 eixos de propagação. Tem o eixo elétrico e tem o eixo magnético. É como se eu tivesse um eixo vibrando na horizontal e outro eixo vibrando na vertical. Essa vibração aqui, uma perpendicular à outra, é que possibilita que as ondas eletromagnéticas se movimentem, se propaguem, mesmo no vácuo, mesmo na ausência de matéria. É porque o eixo horizontal estimula o movimento do vertical e vice-versa. Tá? De uma maneira bem simplória. Agora, olha só essa imagem aqui. Aqui eu tenho a representação da luz não polarizada, que vibra em várias direções.
E aqui eu tenho a representação de um polarizador, como se fosse a lente de um óculos de sol que tem lente polarizada. É como se fosse uma grade que tem aberturas apenas na direção vertical. Então, os vários eixos de vibração colidem e não conseguem atravessar a grade. Só consegue atravessar a grade um eixo que coincide com a abertura da grade, ou seja, o eixo da luz que passa na direção vertical que coincide com a abertura. Se eu colocar uma outra grade depois com aberturas horizontais, aí não passa nada. Então, é isso que faz, por exemplo, as lentes polarizadoras de óculos de sol. Polarizam, vibrando, deixando a luz passar quando a luz vibra numa direção coincidente com a abertura do polarizador. Tá? Então, a gente vai fazer mais ou menos assim. Ó. A luz natural vibra em várias direções, e aí, quando ela passa num polarizador, ela passa a vibrar num único plano. Então, essa luz que passa a vibrar num único plano é chamada de luz planopolarizada. Essa luz que vibra em um único plano, ela é facilmente perceptível para saber se desviou para a direita ou desviou para a esquerda, porque só tem um plano de vibração. Aí a gente consegue perceber facilmente. Tá? Quando o polarizador ele é de um material ideal e ele transmite perfeitamente 100% da luz polarizada numa única direção, a gente diz que isso respeita a lei de Malus. Então, a lei de Malus fala que um polarizador ideal transmite perfeitamente uma determinada polarização e elimina perfeitamente a outra. Tá bom? Então, vamos ver aqui rapidinho. Olha só mostrar aqui rapidão. Deixa eu abrir aqui esse cara bem aqui que eu quero. Esse cabra bem aqui que eu quero. Vamos ver. Vamos ver se dá para encarar. Só isso aqui a gente vai finalizar, tá? Prometo. Olha só. Os óculos de sol são usados para diminuir a intensidade da luz solar que chega aos olhos. Para tanto, as lentes de alguns óculos possuem filtros que impedem a propagação de parte da luz incidente, permitindo apenas que os raios que vibram em determinada direção os atravessem. Então, aqui vem a luz emitida pelo Sol, ela vibra em várias direções. É uma luz não polarizada. Depois de passar pelas lentes dos óculos, ela passa a vibrar em um único plano. Então, aqui nós temos uma luz planopolarizada. O fenômeno citado no texto e mostrado na figura, exclusivo de ondas transversais, é denominado... Cara, agora eu quero ver. Agora o bicho pegou. É só isso aqui para a gente finalizar a aula. Letra C de casa? Letra C? Mas a letra C fala em refração. E aqui eu estou usando um óculos de sol. Fica ligado. Então, no caso, seria letra D de Deus. Letra D de reflexão? Será? Mas olha só, a luz vibra em várias direções. Depois de passar pela lente dos óculos, ela vibra em uma única direção. Aí eu chamo essa luz aqui de luz planopolarizada, porque vibra em um único plano. Se a luz é planopolarizada, como é que se chama esse fenômeno? Agora o bicho pegou, agora a chapa esquentou. Dispersão, difração, refração, reflexão ou polarização? Eu vou na letra D, né? Caraca, mas essa luz aqui, como ela é planopolarizada, esse fenômeno se chama polarização. É que deixou a luz vibrando em uma única direção. E a gente chama isso de luz planopolarizada.